Tu conhece um dorama chamado O Amor é Sustentável? Vou começar perguntando para vocês se vocês sabem o que é algo ser sustentável, né? Algo ser sustentável é quando ele atende às necessidades do agora, né? Sem repercutir no futuro, sem atrapalhar o futuro, é, impedindo, né, que algo seja sustentável por ele mesmo, né? É o caso de você cuidar do meio ambiente, é o caso de você ter um amor, né, como fala o Dorama. Por quê? Porque o amor ele é uma relação, né, que se estende aí, né, por um bom tempo, ou pelo menos a gente espera que seja assim. Então ele tem que ser algo que não afete a vida futura, né, das pessoas ao seu redor, né. Ele tem que ser algo que seja extremamente saudável, né, para todas as partes. E o Dorama ele faz essa pergunta, esse questionamento, né, o tempo todo, quando ele coloca diversas situações, né, sobre o amor. Pessoas que têm medo de falar sobre si, pessoas que já estão numa idade avançada e querem a todo custo se casar, pessoas que não querem se casar de jeito nenhum, pessoas que estão indo aí a encontros às cegas e tudo mais, né, etc. O Dorama ele tem 10 episódios e ele foca bastante nesses laços de familiares, né? Como às vezes eles são marcados por certas dores, né? Certos distanciamentos, certas mágoas. O caso da Kyoko, né? E da Kyoka e o do pai dela, o Senhor Salvada, e que eles estão há muito tempo sem se ver, né? E tudo mais, até que a mãe dela acaba falecendo e ela volta a morar com o pai dela. Só que como ela não sabe ela lidar muito bem com o dia a dia dele e tudo mais, e ao mesmo tempo que o pai se preocupa muito com a filha, né? Ele quer que a filha saia de casa, arranje um namorado, toda a preocupação dele é que ela case e tudo, porque ela já tem 30 anos, então ele acha que o tempo tá passando demais para ela, coisa que para ela não tá nem aí, né? Porque ela não pensa nisso, é a última coisa que ela pensa na vida dela, tudo que ela mais quer é cuidar do futuro dela, né? Abrir um negócio para ela e tudo mais. Então aí fica nesse enlace, né? Dela não querer nada sério com ninguém e ele se preocupar porque acha que se um dia ele for embora, ele quer que alguém cuide dela, né? Como se ela não fosse uma mulher autossuficiente, não pudesse cuidar dela, fosse eternamente uma criança. Nesse meio tempo, né, ela acaba conhecendo o Seita. O Seita é um pai divorciado, né? E eles acabam firmando ali uma grande amizade que depois vai despertando certos sentimentos, né, entre os dois. E quando isso está muito aflorado, aparece o Hayate, que é um amigo aí de grandes tempos da Kyoko, né, e que vai abalar aí com as estruturas e fazer realmente essa pergunta do título do dorama, que é se o amor é realmente sustentável. E o dorama, ele também foca bastante, né, em situações assim do cotidiano do japonês, né? O pai da Kyoko ali até fala, né, em certos momentos, isso aqui é muito japonês, os japoneses gostam muito de agir assim. Fora que eles mostram aquela questão cultural, né, de que a mulher tem que ser muito submissa ao homem, que o homem está sempre procurando aquela mulher que possa ser a base do lar, né? Ser uma boa esposa para cuidar da casa e tudo, dos filhos, do marido e tudo mais. Tem também a questão de que a mulher lá, a partir dos 25 anos, se ela não arranjou ninguém, ela já é considerada uma solteirona, né? Às vezes tem até algum problema, que, né, que as pessoas falam e tudo mais. Então os pais ficam aí desesperados, querendo arranjar algum marido. Por isso tem muito lá a questão dos encontros às cegas, né? Porque eles podem escolher, colocar alguns critérios. E esses encontros às cegas, ele tem vários processos, eles são muitas vezes intermediados por parentes e por amigos. E tem também a questão de que lá, né, existe muito mais mulher do que homem, então toda aquela dificuldade de tudo mais, né, para as mulheres. E o Dorama ele conta a história da Kyoko Sawada, e a Kyoko ela volta a morar com o pai dela, né, o seu Sayada, e o que é que acontece? Eles não sabem ali como lidar no primeiro momento, né, com aquele relacionamento que já era desgastado de uma certa forma, e ela tenta fazer o melhor que ela pode, né, ele também, mas eles não têm muito aquela conversa, muito aquele envolvimento. Ele quer porque quer que ela case e ela não quer isso de jeito nenhum, né? Ela só quer viver a vidinha dela e tudo mais. Ela dá aula de yoga, tem seus 30 anos, né? Dá aula de yoga, pega muitos turnos e tudo. A maior parte do tempo ela tá fora de casa trabalhando.
Até que ela resolve fazer um curso de empreendedorismo e ela conhece lá o Seita, né? Que é um pai aí divorciado, tem um filho de 8 anos. E o Seita, ele também é que nem ela, né? Ele não quer saber de nada, ele só quer cuidar da vida dele, do emprego dele, do filho dele e tudo mais. E eles acabam ficando muito próximos, né? E uma dessas saídas, depois que a Coco ela conversa com algumas amigas, fala sobre o futuro e tudo mais, ela acaba vendo que a mãe dela, né, pediu o pai dela em casamento assim, sem nem conhecer por algumas coisas que eles eram próximos. E aí ela termina pedindo o Seita em namoro, né? E ele diz que não pode aceitar porque a vida dele é para o trabalho e para o filho dele, que ele não está preocupado em nada, de nenhum tipo de relacionamento sério. Então ele diz que não vai poder, né, fazer isso. Mas que eles podem ser muito bons amigos. E aí eles terminam se aproximando, ficando muito bons amigos, trocam números. Sempre que ela precisa dele, ele vai. Sempre que ele precisa dela, ela vai. Então, assim, tem todo aquele envolvimento entre os dois, né? E, como eu falei, o Seita tem um filhinho de 8 anos e ele estuda inglês, né, numa escola lá. E o instrutor dele é o Hayat, né, um jovem lá. E né, o pai da Kyoko, né, um belo dia arrumando as coisas da mãe dela, né, querendo aí se livrar de algumas coisas do passado, ela acaba achando, né, um dicionário, porque o pai dela, ele é linguista, né, ele trabalha com verbetes de dicionários e tudo mais. Então ele acha um dicionário e dentro do dicionário tem uma carta da mãe dela. E no primeiro momento, quando ele tira essa carta, tem um papel de divórcio. E aí ele fica muito chateado, muito, né? Porque até então ele era um marido muito devoto, tudo, ele tinha um altarzinho para ela em casa e tudo. E aí ele diz para ela, olha, então já que o pensamento dela era esse, eu vou arranjar uma namorada, eu vou seguir minha vida em frente. E aí ele se inscreve nesses encontros às cegas e leva a pobre da Kyoko junto, né? Ah, você vai me fazer companhia a todo custo. E aí ela vai, quem tá trabalhando no aluguel é o Seita, né? E aí ele diz, ah, mas você não disse que não queria casar, não queria ninguém. E ela diz, e você também? Aí ele diz, ah, mas eu tô aqui trabalhando. Aí ela, ah, mas e eu vi por causa do meu pai, né? E então ela fica lá sendo obrigada. Ela até fala uma frase muito engraçada, né? Quando ela vê que distante os caras sentam um cara novo para conversar com ela. E aí ela foi e fala, ela vai e diz, né? Ah, eu tô me sentindo aqueles sushis de esteira, né? Aqueles pratinhos passando, né? E as pessoas pegando, assim. E aí ela termina não querendo ninguém, né? Ela conversa e tudo, mas ela tá ali mesmo só por causa do pai dela. E acontece até algo engraçado, porque ela tenta se sair dali e o pai fala: ah, você é muito desleixada, você é isso, você é aquilo. E alguns caras terminam ouvindo, né? E aí ela vai e diz: olha, vocês não vão me querer, já que eu sou assim, então me deixem em paz. E aí eles dizem: realmente a gente não vai querer e tudo mais. Querendo dizer que as mulheres, né, japonesas, elas só servem mais para o casamento quando elas são bem submissas, quando elas são muito organizadas, quando elas pensam realmente naquela coisa do lar, de casar, do cuidar, né? E aí, nesse meio tempo, ela termina vendo que ela gosta um pouco do Seita, né? Ele é um cara muito gente boa. E ela acha também a segunda carta da mãe dela, que estava junto com essa do divórcio, que tá falando que ela só queria que o marido dela cuidasse um pouco mais da filha e que ele seguisse a vida dele em frente, né? A carta de divórcio era mais como se fosse uma simbologia de separação deles, né? Para que ele pudesse seguir em frente e fazer uma próxima pessoa feliz, tanto quanto ele fez ela feliz. E ela fica muito emocionada, né? E é nesse momento que ela reencontra o Hayate, que é um amigo dela do passado, né? E tudo mais, que é o mesmo instrutor do filhinho do Seita. E é nesse reencontro aí, né, que a gente vai ver aí uma relação entre os três, né? Termina se tornando muito próximo, mas que vai abalar aí a questão do amor, né? A questão da segurança e tudo mais, e vai realmente responder a essa pergunta aí do Dorama, né? Que é se o amor realmente vale a pena, se ele é realmente sustentável. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.